Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, caros companheiros e caras companheiras e amigos, senhores congressistas. Temos vivido no último ano, como já aqui foi salientado frequentemente, uma situação particularmente difícil, uma situação que é talvez a mais difícil que a nossa democracia, instaurada em 1970, em abril de 74, já registou. E essa situação difícil, fruto da incompetência, da incúria de alguns governos anteriores, caracterizou-se pela necessidade de evitar uma bancarrota iminente e levou a que o governo em funções na altura, o governo socialista do engenheiro Sócrates, e o CDS e o PSD tivessem de assinar um acordo que envolveu a aceitação de sacrifícios extremamente penosos para o povo português. Essa política foi uma política seguida já pelo novo governo saído das eleições, pelo governo PSD-CDS, com grande coragem e com uma persistência que a todos nos tem vindo a admirar. Deve notar-se que o que foi difícil não foi tanto o conjunto de medidas tipificadas no acordo, no memorando de entendimento, mas foi a forma extremamente corajosa e clara como essas medidas foram adotadas. E, por outra parte, há que dizer que após um primeiro momento em que o Partido Socialista também subscreveu o acordo, ele passou a uma oposição que se tornou pouco compreensível na medida em que, na realidade, as medidas que foram tipificadas no memorando de entendimento não tinham grandes alternativas. Não tinham praticamente mesmo alternativas nenhumas nas suas linhas essenciais. E, apesar disso, foram objeto de uma crítica frequente. O Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, e ele sublinhou aqui no discurso notável que fez ontem, seguiu uma linha firme. Foi capaz de arrostar com críticas naturalmente violentas, críticas de quem sofre e às vezes não percebe exatamente bem a razão das medidas, e o Governo, aliás, tem tido alguma dificuldade em as fazer comunicar, mas graças a essa persistência, a essa coragem, a essa resiliência, a verdade é que, norteado por um princípio fundamental de garantir a credibilidade do país e do Governo que tomava as medidas, conseguiu, a pouco e pouco, afirmar que era possível realmente conseguir aquilo que se pretendia. E o primeiro grande resultado prosseguido pelo Governo foi alcançado e é hoje um dos capitais mais importantes. O que a oposição não percebeu é a credibilidade da palavra do Governo, a credibilidade do compromisso firmado por Portugal. Este ponto é essencial para a passagem seguinte, isto é, para o momento que nesta altura estamos a viver, e que é o de escolher, no final da vigência do memorando de entendimento, no final da ação da Troika, que saída vamos prosseguir, qual é a nossa escolha. E o ponto que é extremamente importante, importante e que no panorama político português tem dado aso a uma viva discussão, é, no fundo, afastada a ideia de um segundo resgate já há muito tempo, a de saber se a saída é uma saída condicionada por medidas cautelares assinadas e constantes de um pacto, ou, pelo contrário, é uma saída livre. Mas trata-se, no fundo, de uma discussão que cabe ao Governo, em função das condições concretas, de decidir, mas que na prática, se decidirmos, como é a minha convicção, que será possível fazê-lo por reganhar a nossa autonomia jurídica de escolha, não é tão diferente assim num ponto essencial. É que o Governo, como aliás a opinião pública terá de compreender,
vai ter uma responsabilidade não menor se não assinar nenhum pacto e estiver livre de escolher teoricamente as medidas possíveis, do que se for submetido e tiver que aceitar um pacto. E porquê? Porque as opções que são tomadas exigem uma grande responsabilidade, exigem a consciência de que não se pode gastar como no passado à tripa forra, mas que é necessário uma austeridade que é autoimposta, que é autoaceite e que reforçará a nossa capacidade. Portanto, a saída da crise que vai acontecer não é uma saída que permita uma liberdade irresponsável. Pelo contrário, nós temos de aceitar que temos que seguir uma linha de contenção e de continuado sacrifício. Mas temos uma possibilidade extremamente importante, e que é essa possibilidade que importa fazer realçar perante a opinião pública. É que essa responsabilidade impõe-nos que escolhemos medidas certas, mas permite-nos algum grau de liberdade para acentuar que o alívio da situação dos mais fracos poderá permitir uma maior justiça social, poderá permitir uma prática social-democrata ainda mais clara do que aquela que temos vindo a seguir. Há, portanto, aqui um aprofundamento da capacidade de fazer justiça àqueles que são economicamente mais débeis, que poderá ser permitida por essa liberdade maior de que vamos gozar. Portanto, a autorresponsabilidade é um segundo ponto que eu gostaria de sublinhar. Mas há um terceiro, e não menos importante, que importa realçar. É que esta capacidade de ter atingido a situação em que nos encontramos hoje, que é uma situação com indícios claros de alguma recuperação na economia que se vai firmando já em 2014 e que será certamente maior em 2015, é a fonte, é a razão de algo que é extremamente fundamental para ganhar a batalha que agora se segue, que é justamente a possibilidade de termos confiança em nós próprios, de ter a convicção de que a crise pode ser vencida se tivermos esperança, se soubermos incutir nas pessoas a vontade de vencer, se soubermos ser capazes de resistir ao derrotismo e ao ceticismo que muita da imprensa nos transmite e que a opinião pública vai aqui e além absorvendo, aliás motivada por uma oposição que é sistematicamente cética e que não ajuda neste trabalho fundamental, verdadeiramente nacional, de ultrapassar as dificuldades e termos um futuro, dias melhores, que se aproximem rapidamente. Esta é a terceira fase extremamente importante. É que se nós estivermos convictos de que somos capazes, com uma liderança clara, uma liderança que espero que seja continuada justamente por Pedro Passos Coelho numa futura legislatura, muitos dos problemas que atravessamos tornar-se-ão muito mais fáceis. E será como que consecução daquilo que resulta de acreditarmos que somos capazes de o fazer. É que nos problemas sociais o querer é poder, o querer convictamente é fundamental para vencer as crises. Por último, gostaria de dizer que se o problema da credibilidade foi ganho, se o problema da autorresponsabilidade com este governo ou com o governo que lhe suceder da liderança de Pedro Passos Coelho será certamente segura. E se é possível termos verdadeira confiança em nós, então os 40 anos e a fase de maturidade do Partido Social Democrata serão devidamente celebradas com uma grande e enorme vitória de Portugal sobre a crise mais grave que temos vindo a atravessar. E é por isso que eu acho extremamente importante que o clima deste Congresso se espalhe e seja capaz de ser comunicado lá fora no país, de que acreditamos que somos capazes, todos nós, com um esforço coletivo, de vencer a crise e de criar melhores dias para Portugal e para a nossa juventude. Muito obrigado.